Boa noite a todos. Mais um dia de devocional do nosso jejum. Queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Romanos, capítulo 8, verso de número 5 em diante. Romanos, capítulo 8, verso de número 5. A palavra de Deus nos diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem mesmo pode estar, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Amém? É um texto de Romanos muito profundo, mas é um texto que retrata a realidade da nossa vida. O tema do nosso jejum é uma vida no Espírito. E nada melhor do que falar da vida do Espírito ou retratar a vida do Espírito naquilo que o apóstolo Paulo mesmo escreveu. O apóstolo Paulo começa a dizer que aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas aqueles que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Sabe, uma realidade na vida de todo cristão é que nós vivemos nesse mundo. E a gente tem que lidar com tantas coisas que não são espirituais, são naturais e são mundanas. Por exemplo, o trabalho é algo que é natural. É necessário trabalhar. Estudar é algo natural. É necessário estudar. Você sabe, se relacionar nesse mundo com pessoas do mundo é natural, faz parte da nossa vida como cristãos. E é necessário porque a gente só pode transmitir a vida de Cristo ou expressar Cristo justamente nesses lugares, nesses ambientes. Você sabe, é muito fácil você dizer que é crente ou dizer que vive uma vida com Deus ou que anda com Deus simplesmente quando você vai prestar um culto numa igreja ou algum lugar. Mas a grande diferença ou o grande testemunho que um cristão pode carregar como o nome do Senhor na sua vida não é dentro de um prédio, mas é do lado de fora. Tanto que a palavra eclesia, que significa igreja, significa, na verdade, no original, aqueles que são chamados para o lado de fora. Então, a verdadeira realidade da nossa vida é viver uma vida do lado de fora. A verdadeira realidade na nossa vida é viver todos esses testes, todos esses desafios no mundo lá fora. Por isso que o apóstolo Paulo ele começa dizendo, olha, aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas aqueles que são do Espírito cogitam das coisas espirituais. Vivendo nesse mundo, como que eu posso ter uma realidade diferente e não me contaminar com esse mundo? Quando o apóstolo Paulo diz aqueles que se inclinam para a carne, significa que você tem uma tendência de olhar sempre para aquilo que é carnal e não para aquilo que é espiritual. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele se inclina para as coisas do Espírito. Ele tem a tendência das coisas do Espírito. E por que isso acontece? Em primeiro lugar, no finalzinho aqui daquilo que nós lemos, ele diz que se o Espírito de Cristo habita em nós, quer dizer, se o Espírito de Deus habita em nós, nós somos do Senhor. Ninguém pode se inclinar para as coisas do Espírito sem ter tido uma experiência de novo nascimento. Só quem nasceu de novo, só quem teve uma experiência de novo nascimento, consegue viver uma vida debaixo do Espírito. Entende? Então o apóstolo Paulo aqui ele dá duas vertentes. Ele diz o seguinte, olha, existem pessoas que se inclinam para as coisas da carne e existem outros que se inclinam para as coisas do Espírito. E a maior prova de que você nasceu de novo e teve uma vida com Deus e tem uma experiência com Deus é de que, de fato, mesmo que você se envolva com as coisas desse mundo, mesmo que você se envolva com a carne desse mundo, o seu coração se inclina para as coisas de Deus. Você se leva para as coisas de Deus. Você cogita das coisas de Deus. Você anseia pelas coisas de Deus. Você deseja pelas coisas de Deus. Isso é a prova do seu novo nascimento. Mas essa também é a realidade daqueles que tiveram essa experiência.
de ter a vida inclinada para aquilo que é a verdade de Deus, de ter a vida inclinada para aquilo que tem a ver com Deus, que tem um aspecto celestial ou aspecto espiritual. Sabe, nós temos que entender o seguinte, a Bíblia diz que nós somos um ser triuno, dotados de um corpo, uma alma e um espírito. Na verdade, existe uma sequência bíblica que nos ensina isso, que diz o seguinte, olha, eu sou um espírito que tem uma alma e que habita um corpo. Na verdade, nós não somos o corpo, e nem somos uma alma somente vivente, mas nós temos o nosso espírito diante do Senhor. Aqueles que nasceram de novo têm o espírito recriado pelo novo nascimento. Quando o Espírito de Deus entra dentro de você, você tem o espírito recriado. O espírito que estava morto, é o que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2. Vós estavais mortos nos vossos delitos do vosso pecado, mas ele vos deu vida. Então Cristo nos dá vida. Essa vida é ter o espírito recriado. É o espírito que estava morto. Ninguém pode entrar em contato com Deus, ou contactar com Deus, ou falar com Deus, se tiver o espírito morto. Entende? A Bíblia diz, lá no Evangelho de João, capítulo 4, que as coisas espirituais são discernidas no espírito, que os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em espírito e em verdade. A verdadeira adoração é no espírito, as coisas espirituais são discernidas no espírito, sabe? A revelação ela é recebida no espírito, entende? As manifestações de Deus, elas são presenciadas e são testificadas no nosso espírito. Então, ter o espírito recriado, como diz o apóstolo Paulo aqui, isso prova de que, de fato, nós somos dele e pertencemos a ele. Agora, se você diz assim, pastor, eu não sei se eu tive o meu espírito recriado. Você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já chamou Jesus para entrar dentro de você? Você convidou ele para fazer morada? Você pediu pela salvação? Você crê que o Senhor Jesus veio na terra, morreu na cruz, por causa dos seus pecados, e você crê nessa obra redentora do Senhor? Então confesse o nome dele, chame por ele, e você vai ver o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus produzindo dentro de você a experiência do novo nascimento. É impossível alguém viver ou andar uma vida no Espírito sem ter experimentado o novo nascimento. É impossível. É por isso que o apóstolo Paulo diz que os homens que caminham pela carne se inclinam para a carne, mas aqueles que nasceram de novo se inclinam para o Espírito de Deus. Por quê? Porque hoje já não são homens carnais, mas são homens espirituais. Mas nós vivemos num mundo que em todo o tempo nós somos tentados, nós somos envolvidos com tantas coisas desse mundo. Mas aquele que nasceu de novo, ele sabe, lá no íntimo do seu ser, ele sabe quando erra, ele sabe quando ele tem que pedir perdão, ele sabe quando ele precisa de correção. No fundo, ele sabe. Esse saber não é o saber segundo a consciência. Não é um saber natural, mas é um saber do Espírito na sua vida. Sabe, nós precisamos ansiar isso diante do Senhor. Nós precisamos clamar essa experiência diante do Senhor. E nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos ensine a caminhar com Ele, a andar com Ele. Certa vez eu ganhei do meu pai um grande presente, que foi um livro que dizia assim, ó, santo, mas porém humano. Entende? E retratando o que esse livro dizia, ele dizia o seguinte, olha, nós temos a experiência do novo nascimento, nós cremos na obra redentora do Senhor, nós nascemos de novo, porém, a verdadeira santidade é aquele que demonstra a vida de Deus em meio à sua humanidade. Entende? Não fique achando que uma vida no Espírito ela se resume em você nunca pecar, em você nunca deixar ser levado ou conduzido para alguma coisa da carne. Não, pelo contrário. É aquele que até caiu em pecado, porém ele não consegue permanecer no pecado. Sabe por quê? Porque ele teve a experiência do novo nascimento. Ele até pode ser seduzido a se envolver com a carne, porém ele não consegue permanecer nesse envolvimento da carne. Por quê? Porque ele teve a experiência do novo nascimento. Essa é a maior prova de que alguém conhece a Deus, de que alguém consegue andar com Deus. Não é que ele é santo, ou ele vive como um santarrão, mas ele carrega a santidade de Deus na sua vida. E ainda que ele erre,
Ele sabe qual é o caminho do conserto, ele sabe qual é o caminho da redenção, ele sabe qual é o caminho do perdão, porque ele tem um Pai e ele se inclina para as coisas do Espírito. Amém? Que nessa noite, sabe, seu coração possa ser tomado dessa verdade e que o Espírito Santo possa falar com você e que você possa clamar por essa experiência do novo nascimento na sua vida. Amém? Deus abençoe, tenha uma semana abençoada e eu queria orar por você. Senhor Jesus, que nesses dias de jejum e de oração nós possamos te conhecer de uma forma diferente, como nós nunca conhecemos. Que nós possamos, ó Deus, experimentar da verdadeira santidade do Senhor. Que possamos, ó Deus, nos inclinar para as coisas do Espírito. Que nós possamos almejar pelas coisas do alto. Ó Deus, e que mesmo em meio às tendências, mesmo em meio às tentações, mesmo em meio às angústias que vivemos nessa vida e na carne, nós possamos descobrir, ó Deus, que em meio a todas elas, o nosso coração e o nosso espírito se inclina ao Senhor, clama pelo Senhor e deseja por essa obra redentora completa na nossa vida. Pai, obrigado, ó Deus, porque a tua revelação ela é viva e ela é poderosa para nos transformar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus.